Capítulo 141. Testes 3. Haha, faz tempo. Com um sorriso sem graça no rosto, me dirigi para onde Jim, Amanda e os outros estavam. Olhando para o meu grupo, percebi que conhecia praticamente todos, com exceção de uma certa pessoa. O nome dele era Zack, eu acho. Conversando descontraidamente com Donald, com quem eu fazia parte de um grupo em Oberg, Zack era um rapaz magro, de cabelos e olhos pretos. Ele tinha mais ou menos a minha altura e, tirando o nariz comprido, não chamava muita atenção. Ao observá-lo à distância, além do fato de ele ser da minha turma, eu realmente não sabia nada sobre ele. Ele nem sequer estava presente no arco do torneio, portanto, era seguro dizer que ele havia falhado nos testes do meu romance. Chegando antes do grupo, acenei com a cabeça para Jim e Amanda, que retribuíram o gesto. Em seguida, ao acenar para Arnold, vi-o bufar e desviar o olhar. Parece que ele ainda me odiava. Bem, não que eu me importasse. Aos meus olhos, ele estava apenas fazendo um show para o Jim. Voltando minha atenção para Donald, que conversava com Zack, sorri casualmente ao cumprimentá-lo. Ei, Donald, faz tempo que não te vejo. Virando-se e lançando-me um olhar, o sorriso descontraído de Donald desapareceu de seu rosto enquanto ele assentia com a cabeça. Ah, é você. Ao notar a atitude de Donald, que era um contraste gritante com a que ele demonstrava em Oberg, não pude deixar de provocá-lo. Entendi. Agora que estou numa posição superior à sua, você está começando a ser mais educado, hein? Ao ouvir meu comentário, Donald me encarou com raiva e elevou a voz. Você quer brigar, seu desgraçado? Erguendo a sobrancelha, não pude deixar de balançar a cabeça negativamente enquanto dizia. Você ainda não para de me chamar de bastardo? Ei, quantas vezes eu já te disse? Meu nome é Ren. Quer que eu soletre para você? R-E-N. Você acha que eu me importo com o seu maldito nome? Por favor, pare. Não muito longe de onde Donald e eu estávamos, percebendo que as coisas estavam prestes a sair do controle, Amanda suspirou e se pronunciou. Seu tom não era nem autoritário nem frio. Ela ficou realmente sem palavras naquele momento. Em poucos minutos eles estariam participando das seletivas para o torneio da academia, e no entanto 2 de seus membros já estavam brigando. Eles não estavam nem um pouco nervosos. Jogando o cabelo para o lado, Amanda disse secamente. Por favor, acalme-se e vamos começar a discutir nossa estratégia. Em seguida, assim que ela terminou de falar, Amanda olhou para mim com expectativa. Logo depois, como se imitassem Amanda, todos os outros olharam na minha direção. Ao perceber que todos estavam olhando na minha direção, minha sobrancelha não pôde deixar de se contrair. O que está acontecendo? Espere aí, porque todo mundo está olhando para mim. Indiferente à minha expressão, Jim olhou para mim e disse. Você não tem um plano? Olhando para Jim, após uma breve pausa, acenei com a cabeça em sinal de concordância. Eu faço. Sim, eu tinha um plano, de fato. Mas o roteiro não era para ser assim. Originalmente, eu previa que Jim mandaria em todo mundo e diria o que eles deveriam fazer, mas, para minha surpresa, ele pediu diretamente minha opinião. Caramba, ele realmente amadureceu muito desde a última vez que o vi. Embora eu soubesse que ele havia mudado, ele estava completamente diferente de como era alguns meses atrás. O que diabos aconteceu desde que não o vi? Ao ouvir minha resposta, Jim disse friamente. Então, qual é o problema? Asterisco suspirar asterisco. Sem problema, sem problema. Um longo suspiro escapou dos meus lábios, e, baixando a voz, ponderei por alguns segundos antes de dizer. Tudo bem, o plano é relativamente simples. Me deem o código e vocês cuidam do resto. Após terminar de falar, todos me olharam de forma estranha. Evidentemente, não entenderam o que eu queria dizer. Com o senho franzido, o primeiro a expressar sua confusão foi Donald, que perguntou irritado. Que tipo de plano é esse? E por que você? Olhando para Donald, ergui uma sobrancelha e disse em tom de deboche. Não é óbvio o porquê. Por quê? Em vez de responder imediatamente, respondi com outra pergunta enquanto olhava para todos. Normalmente, se você tivesse o código, para quem você o daria? Ao ouvir a pergunta, todos começaram a refletir. A primeira a se manifestar foi Amanda, que disse cuidadosamente. A pessoa mais forte. Acenando com a cabeça na direção de Amanda, respondi. Essa é uma opção, sim, mas não a ideal. Com a mão nos lábios, Jim franziu a testa enquanto perguntava seriamente. Então,
qual seria o ideal? Olhando para Jim e os outros, um leve sorriso surgiu em meus lábios enquanto eu explicava. O candidato ideal seria obviamente alguém que pudesse correr rápido ou se esconder bem. Como estaremos em um mapa aleatório, se nos colocarem em um terreno plano, o mais indicado seria alguém que consiga correr mais rápido que o oponente, impedindo que a outra equipe nos alcance. E se o mapa não fosse simples, mas digamos, cheio de obstáculos, alguém que pudesse se esconder dos olhares curiosos do inimigo seria o candidato mais óbvio. Fazendo uma pausa, olhei para todos e disse: vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, certo? Olhando para todos e vendo-os assentirem compreensão, meus olhos logo se detiveram em um indivíduo em particular enquanto eu dizia: vocês conseguem pensar em alguém do nosso grupo que melhor se encaixe nesses critérios? Ao ouvirem minhas palavras, logo a atenção de todos se voltou para Jim. Com os braços cruzados, uma leve carranca surgiu na testa de Jim enquanto ele dizia: então você quer que eu seja a isca? Olhando Jim diretamente nos olhos, acenei com a cabeça e disse sem rodeios: sim, e você estará operando sozinho. Fico feliz que ele tenha entendido. Sendo ele o candidato mais provável para estar com código, era provável que a outra equipe concentrasse sua atenção principalmente nele. Portanto, se todos estivessem focados nele, e eu estivesse com código, mesmo que conseguissem capturar Jim, quando percebessem que ele não tinha o código, já seria tarde demais. Olhando fixamente nos meus olhos por um tempo que pareceu uma eternidade, Jim finalmente desviou o olhar e acenou com a cabeça. Multar. Sorrindo, assenti com a cabeça discretamente. Com Jim me ouvindo, as chances de passarmos nos testes aumentaram. Não que eu estivesse preocupado, já que inicialmente Jim, Arnold e Amanda haviam passado pelas audições. Bem, embora eu agora soubesse que coisas fora do enredo poderiam acontecer, com a proteção que eles tinham, as chances eram muito altas de que elas fossem aprovadas. Enquanto eu me alegrava com a nova atitude de Jim, Donald, que estava refletindo em silêncio por um tempo, de repente franziu a testa e perguntou: mas e se eles não atacarem o Jim? Ao ouvir a pergunta de Donald, assenti discretamente com a cabeça. Ele não era tão estúpido quanto eu pensava. Boa pergunta, eu também já pensei nisso. Sim, quando estava elaborando o plano, já tinha pensado nisso. Com Jim sendo o alvo óbvio, o outro time também poderia pensar que era uma armadilha e decidir focar em nós, o que não seria ideal. Felizmente, eu já havia pensado nesse problema. Olhando para Amanda, Donald e Arnold, sorri para eles e disse: é aí que vocês entram em cena. Inclinando a cabeça para o lado enquanto seus cabelos negros caíam suavemente sobre os ombros, Amanda franziu levemente as sobrancelhas ao olhar para Arnold e Donald. Com um toque de dúvida na voz, ela perguntou: nós? Balançando a cabeça enquanto olhava para Amanda e Donald, expliquei: sim, vocês dois estarão sempre a uma distância de menos de 500 metros de Arnold. Não importa o que aconteça. Mantenha-se sempre a 500 metros de distância dele, e sempre que ele se meter em apuros, ajude-o secretamente. Enquanto Amanda ouvia, suas sobrancelhas não puderam deixar de se franzir ainda mais enquanto ela perguntava: por que é que? Lançando um breve olhar para Amanda, expliquei: para que pareça que Arnold é a pessoa que detém o código. Na verdade, foi simples. Se a outra equipe achasse que não era Jim quem carregava o código, naturalmente seria um de nós dois. Como eu era quem tinha o código, precisávamos desviar a atenção deles de mim. E se fizéssemos parecer, com cuidado, que Amanda e Donald estavam protegendo Arnold secretamente à distância, eles imediatamente presumiriam que quem carregava o código era Arnold. Portanto, sendo Arnold o alvo principal, eu ficaria sozinho com o código, o que me permitiria protegê-lo sem ser incomodado. Ao terminar minha explicação, olhei para todos e perguntei: você entende? Colocando a mão no queixo enquanto ponderava, Jim finalmente assentiu com a cabeça. Faz sentido, concordo com essa estratégia. Em seguida, após ouvirem a confirmação de Jim, todos assentiram com a cabeça em concordância. Eu também. Eu também. Sorrindo, olhei para eles e perguntei: mais alguma pergunta? Após pensar um pouco, Zack, que não havia falado desde o início, olhou para mim e disse com um toque de dúvida na voz: o que te dá tanta certeza de que eles não vão te escolher como alvo? Olhando para ele, balancei a cabeça negativamente e respondi: eu não. E se eles decidissem te atacar? Me escolher como alvo? Sorri, mas não respondi. A resposta era óbvia. Com a arrogância de Jim sendo notória em toda a academia, as chances de eu ter o código eram praticamente nulas.
Na verdade, eu nem precisei bolar um plano B envolvendo Arnold. Como o personagem de Jim era famoso, era provável que as pessoas imediatamente presumissem que era ele quem estava com o código. Mesmo sabendo disso, era melhor estar preparado do que despreparado. Além disso, como não sabíamos quem eram nossos oponentes, era melhor não deixar Jim fazer todo o trabalho. Se há uma coisa que aprendi desde que entrei neste mundo, é sempre esperar o pior. Enquanto eu refletia sobre isso, olhando para mim, para Jim, Arnold e Amanda, minha falta de reação tinha um significado completamente diferente aos olhos deles. Ao pararem por aí, seus pensamentos se detiveram, um franziu a testa, outro estremeceu e o terceiro suspirou de alívio. Sem perceber as diferentes emoções estampadas em seus rostos, pois estava absorto em meus próprios pensamentos, voltei meu olhar para Zack e acrescentei rapidamente. De qualquer forma, Zack, você e eu seremos responsáveis por encontrar o código com os outros membros. Espere, o que significa? Bip. Todos os participantes, por favor, dirijam-se à arena virtual. Começaremos pelos alunos do primeiro ano. Assim que terminei de explicar meu plano, interrompendo Zack no meio da frase, o som do alto-falante vindo de baixo do estádio ecoou pela arena. Em seguida, ao ouvirem o anúncio feito pelo orador, todos os alunos que vestiam uniforme azul celeste dirigiram-se para o andar de baixo, em direção à arena. Seguindo os passos deles com meu grupo, comecei a pensar nos próximos testes. Com o plano definido, devemos conseguir resolver isso sem problemas. Na pior das hipóteses, eu poderia expor apenas uma pequena parte da minha força. Com 3 jogadores de nível e em nossa equipe, além da equipe do Kevin, eu duvidava que pudéssemos perder. Mesmo assim, era melhor prevenir do que remediar. Assim, enquanto meus pensamentos se detinham naquele momento, desci rapidamente as escadas com meu grupo. Visite e leia mais romances para nos ajudar a atualizar o capítulo rapidamente. Muito obrigado. Capítulo 142. Quebra-código 1. Descendo as escadas, logo nos encontramos sob o terreno da arena. Dentro de uma sala grande e espaçosa que parecia ter o tamanho de um estádio de futebol. Olhando em volta, não pude deixar de ficar impressionado com o que vi. A sala inteira estava repleta de cápsulas. Uma quantidade infinita de cápsulas. Se eu tivesse que estimar, diria que havia pelo menos umas 200. Só de imaginar os custos já me dá arrepios. Observando as cápsulas à distância, reparei especialmente em como elas estavam dispostas. As cápsulas estavam agrupadas em grupos de 6, cada uma voltada para fora e posicionadas de forma a formar um círculo. Atrás delas, grandes monitores exibiam números em suas telas. Ao lado das cápsulas, era comum ver pessoas vestidas com uniformes brancos segurando comprimidos e realizando verificações regulares neles. Contemplando a cena à minha frente, não pude deixar de ficar maravilhado. Então esta era a arena de realidade virtual. Foi um espetáculo realmente impressionante. As máquinas eram muito maiores e mais avançadas do que as da aula virtual que fiz no início do ano com o professor Thibault. Além disso, por serem mais avançadas do que as da aula de realidade virtual, não precisávamos usar aqueles trajes apertados e desconfortáveis. Pessoal, olhem para mim por um instante, por favor. Enquanto eu admirava a área subterrânea de realidade virtual, o instrutor Shan, que havia feito os anúncios momentos antes, apareceu no meio da sala e atraiu a atenção de todos para si. Ótimo! Após ver todos voltarem sua atenção para si, com um sorriso satisfeito no rosto, o instrutor Shan continuou falando. Serei breve. Como a maioria de vocês já sabe, em breve vocês estarão se enfrentando no mundo virtual, e o jogo que vocês jogarão será o jogo de decifrar códigos. Fazendo uma pausa e encarando todos os alunos do primeiro ano, o instrutor Shan continuou. Como já expliquei as regras do jogo anteriormente, não as repetirei. Desta vez, direi algumas coisas com as quais você deve ter cuidado. Levantando um dos dedos, o instrutor Shan disse. Antes de mais nada, todos que participarem do jogo terão sua força reduzida para o nível G por padrão. Fazendo uma pausa e percebendo que uma confusão estava prestes a começar, o instrutor Shan levantou a mão e falou mais alto, continuando a conversa. Antes que você diga qualquer coisa, esta foi uma decisão que a academia tomou no último torneio interno, e há um motivo específico para termos escolhido fazer dessa forma. Resumindo, é para que possamos ver as habilidades reais do aluno, em vez de apenas observá-lo dominar os oponentes por meio de classificações. Isso é para que possamos proporcionar uma competição justa. Enquanto ouvia o instrutor Shan falar, uma carranca surgiu involuntariamente em meu rosto. Isso mudou completamente as regras do jogo. Neste momento, nossas chances de vitória diminuíram bastante.
Embora Jim e Amanda sejam habilidosos, se os adversários jogarem bem, podemos muito bem perder esta partida se não formos cuidadosos o suficiente. Ainda assim, acredito que era seguro prosseguir com o plano que eu havia proposto anteriormente, já que ele não se concentrava em usar a força bruta para chegar até o oponente. Além disso, assim que eles vissem Jim, perceberiam imediatamente quem era seu adversário. Afinal, Jim era famoso entre os calouros. A partir daí, o plano deveria prosseguir como eu havia mencionado. Pensando nisso, não pude deixar de suspirar secretamente de alívio. Ainda bem que Jim mudou. Só de imaginar o que teria acontecido se ele tivesse feito tudo sozinho, de forma egoísta, já me dava dores de cabeça intermináveis. Outro aspecto importante a ter em conta durante o jogo é que não saberá quem são os seus adversários até o último momento. Esta decisão foi tomada pela academia de antemão para tornar o jogo mais realista. Porque quando você está lutando contra oponentes na vida real, é provável que você não saiba nada sobre eles, pois, ao ouvir o instrutor Shan falar, não pude deixar de concordar com a cabeça. O que ele disse era absolutamente verdade. A menos que você estivesse ativamente procurando o oponente, se alguém o atacasse, era provável que você não soubesse nada sobre essa pessoa. Portanto, essa foi uma ótima ideia da academia, pois tornou o teste mais realista. E foi por isso que decidimos fazer desta forma. Parando ali e observando alguns dos alunos que pareciam ter ficado mais nervosos devido aos novos acontecimentos, o instrutor Shan sorriu gentilmente e disse: "Não se preocupe, encare isso como uma boa experiência para o futuro. Mesmo que você não passe, poderá usar isso como aprendizado quando se formar na academia. Se você já fica nervoso só com isso, como vai reagir quando entrar no mundo real?" Parando ali, o instrutor Shan sorriu e apontou para as cápsulas próximas. "Muito bem, chega de conversa. Por favor, dirijam-se às suas cápsulas. O nome e o grupo de vocês devem estar em um dos monitores acima das cápsulas. Boa sorte!" Após terminar o que queria dizer, o instrutor Shan lançou um breve olhar aos alunos antes de voltar para o andar de cima. Ele ainda precisava organizar os testes. Logo após a saída do instrutor Shan, todos os alunos do primeiro ano se dispersaram e seguiram em direção às suas respectivas salas. Imitando-os, eu e os membros do meu grupo começamos a olhar em volta para ver onde nosso grupo estava designado. Enquanto caminhávamos em busca das nossas cápsulas designadas, tínhamos que tomar cuidado para não tropeçar nos grossos fios de metal que saíam das máquinas de realidade virtual. Eles estavam por toda parte e se estendiam das cápsulas como teias de aranha. Aqui. Após alguns minutos de busca, Zack acenou com a mão e apontou para um conjunto de cápsulas ao lado dele. Logo depois, quando todos chegamos em frente às cápsulas, um instrutor vestindo um uniforme branco se aproximou de nós. Usando óculos de armação grossa, o instrutor olhou fixamente para o tablet em sua mão por alguns segundos antes de lançar um breve olhar para nós. "Vocês devem ser o grupo da turma A25, certo?" Acenando com a cabeça, Donald respondeu em nome de todos nós. "Sim, está correto." Abaixando a cabeça e nos encarando através da abertura superior dos óculos, após alguns segundos, o instrutor voltou sua atenção para o tablet e prosseguiu dizendo: "Ok, por favor, insira as máquinas virtuais. Voam. Shua." Em seguida, ao pressionar o tablet, o vapor começou a subir lentamente das cápsulas de realidade virtual ao nosso lado, enquanto a tampa se levantava devagar. Ao vermos as cápsulas se abrirem, sem hesitar, entramos rapidamente. A cápsula em que eu estava era ao lado de Donald e Amanda, que logo se sentaram, e eu os imitei. Depois de me acomodar confortavelmente dentro da minha cápsula, respirei fundo. Em seguida, olhando por um breve momento para os membros do meu grupo ao meu lado, coloquei cuidadosamente o capacete na cabeça. Logo minha visão escureceu, ativando a simulação de realidade virtual. Os testes começarão assim que você aparecer no mapa. Como minha visão estava turva, ouvi a voz do instrutor soar perto dos meus ouvidos. Logo depois de ouvir a voz do instrutor, perdi a consciência lentamente. Iniciando a simulação, boa sorte. Shua. Processando informações do aluno. Exame de retina, verificado. Leitura de impressões digitais, confirmada. Teste de dados genéticos, verificado. Tempo de carregamento, 57%, 87%, 94%. Informações do usuário carregadas. Classificação 197, handover, confirmar acesso SN. Ao recobrar a consciência e abrir os olhos, a primeira coisa que vi foram fileiras e mais fileiras de textos azuis. Depois disso,
Após um minuto para que minha mente se acostumasse com as mudanças repentinas, examinei as informações e pressionei Y. Como já havia passado por isso antes, não me senti tão sobrecarregado quanto 4 meses atrás. Após a confirmação, de repente, uma melodia animada começou a tocar, ecoando em meus ouvidos. Logo depois, o mundo ao meu redor começou a mudar, com prédios e estradas surgindo ao meu redor. Gradualmente, com o passar do tempo e à medida que o mundo ao meu redor começava a ficar mais nítido, pude ver o contorno tênue de uma cidade surgindo diante de mim, conforme os prédios que emergiam do subsolo gradualmente começaram a obstruir minha visão. Enquanto observava o mundo ao meu redor se construir, uma expressão de desagrado surgiu em meu rosto. Esta não era uma cidade comum. À medida que o contorno dos prédios ao meu lado começou a ficar mais nítido, pude ver que todos estavam desgastados e em ruínas. Entulho e cacos de vidro estavam por toda parte nas ruas, e musgo e trepadeiras cobriam alguns dos prédios ao longe. Parecia uma cidade fantasma pós-apocalíptica. Completamente deserta e decadente. Quase como Chernobyl na Terra após o acidente na usina nuclear. Olhando para o céu, pude ver que ele estava coberto por densas nuvens cinzentas, com uma escassa quantidade de luz solar penetrando na cidade abandonada. Chua! Chua! Pouco depois, enquanto eu contemplava a cidade à minha frente, Arnold, Amanda e os outros apareceram ao meu lado. Ao abrir os olhos, Donald foi o primeiro a falar, olhando em volta confuso. Que mapa é este? Olhando para Donald e depois para a cidade, com a mão no queixo, Amanda ponderou por um instante antes de responder secamente. A julgar pela infraestrutura dos edifícios, parece que voltamos ao passado. Logo após o primeiro cataclismo. É exatamente isso. Olhando fixamente para Amanda, assenti com a cabeça. Tendo nascido na década de 1980 na Terra, pude perceber que este mapa se passava naquela época, pois algumas das infraestruturas eram semelhantes às minhas memórias de infância. Virando-me para Jim, acenei com a cabeça e mostrei o relógio no meu pulso. Jim, você sabe o que fazer. Certifique-se de relatar tudo o que vir. Sem responder, Jim acenou com a cabeça e desapareceu de onde estava. Chua! Olhando fixamente para o lugar onde Jim costumava estar, virei-me para olhar para Amanda e os outros. Vamos prosseguir conforme o planejado. Se possível, tente eliminar seu oponente quando o encontrar e sempre mantenha contato caso algo dê errado. Amanda e Donald assentiram com a cabeça, olhando para Arnold, que bufou e saiu na direção oposta à de Jim. Era evidente que ele estava insatisfeito com o fato de eu ser quem estava organizando os planos. Mesmo assim, como Jim estava concordando, ele só podia se conter e fazer o que eu mandava. Momentos depois de eu terminar de falar, Donald e Amanda se separaram de Arnold, que circulava pela cidade sozinho. Como eu havia mencionado anteriormente, eles permaneceram a 50 metros de distância dele. Observando Amanda, Donald e Arnold desaparecerem na distância por alguns segundos, voltei minha atenção para Zack e disse baixinho. Muito bem, nós também devemos nos mexer. Visite e leia mais romances para nos ajudar a atualizar o capítulo rapidamente. Muito obrigado. Capítulo 143. Quebra-código 2. Este lugar é bom. Ao entrar em um dos prédios abandonados com Zack, certifiquei-me de verificar o perímetro para ver se havia alguém lá antes de montar acampamento. Depois de se acomodar, ainda de pé, Zack olhou para mim confuso e perguntou: o que fazemos agora? Sinceramente, se não fosse pelo fato de todos seguirem suas ordens, Zack jamais teria permitido que alguém como Henley desse ordens. Ele ficou realmente tentado a simplesmente ir embora e fazer o que quisesse, mas como isso provocaria a ira dos outros membros da equipe, decidiu não fazê-lo. Lançando um olhar de soslaio para Zack e lendo seus pensamentos, respondi-lhe brevemente antes de voltar minha atenção para a distância. Nada ainda, nossa vez ainda não chegou. Desde o início, percebi que ele estava insatisfeito comigo. No entanto, infelizmente para ele, eu realmente não ligava. Em primeiro lugar, quem disse a ele que ele tinha que fazer o que eu mandei? Balançando a cabeça mentalmente e voltando minha atenção para a cidade, observei-a atentamente do prédio em que me encontrava. Por ora, tudo estava calmo e tranquilo, mas eu sabia que as coisas logo mudariam. Com a mão no queixo e os olhos semicerrados, fitando o horizonte, mergulhei em profundos pensamentos. Segundo minha dedução, quem quer que fosse o alvo de Jim certamente não seria o detentor do código. Considerando a habilidade de Jim, enviar o detentor do código para lutar contra ele seria suicídio e poderia se provar inútil. Assim, era seguro presumir que quem quer que fosse o alvo de Jim definitivamente não seria o detentor do código. De preferência, eu esperaria que enviassem mais de uma pessoa para persegui-lo,
pois isso eliminaria muitas possibilidades, mas mesmo uma só já seria suficiente. Não podíamos ser gananciosos demais. Agora, com isso definido, eu precisava descobrir algo. O detentor do código iria se esconder ou se misturar com os outros, assim como eu fiz com Arnold. Pensando nisso, e olhando para o meu relógio, disquei imediatamente um número. Felizmente, pudemos nos comunicar durante o jogo, pois ambas as equipes receberam um dispositivo de comunicação na forma de um relógio. Ele não fazia mais nada além disso, mas economizou muito tempo. Jim, você consegue me ouvir? Sovosh. Movendo-se furtivamente pelas casas abandonadas, Jim examinou silenciosamente o perímetro. Em seguida, como um gato, Jim continuou avançando sem fazer nenhum ruído. Rápido e furtivo. Jim, você consegue me ouvir? Quando Jim chegou ao topo de um dos prédios, seu relógio vibrou repentinamente. Ao ouvir a voz de Ren, Jim parou brevemente e uma leve carranca surgiu em seu rosto, antes de desaparecer rapidamente. Tocando na tela do seu Sartvatis, Jim respondeu friamente. Sim. Muito bem, perfeito. Preciso que você se exponha para que o outro grupo tome conhecimento da sua existência. Fechando os olhos, Jim não respondeu imediatamente. Depois, compreendendo a intenção por trás das palavras de Ren, Jim assentiu com a cabeça. Entendido. Certo. Desempenho. Clique. Desligando o relógio, sem dar chance para Ren reagir, Jim saltou rapidamente até alcançar o telhado dos prédios. Em seguida, pulou de um prédio para o outro. Ao se mover, certificava-se de ser o mais imponente e destemido possível. Já que ele conhecia sua personalidade, se agisse de acordo com o que os outros pensavam que ele agiria, as chances de que o considerassem a isca diminuiriam. Se não fosse pelo fato de estar seguindo o plano de Ren, Jim teria realizado a missão dessa forma desde o início. Afinal, como alguém poderia enfrentá-lo em uma luta? Ele tinha tanta confiança em si mesmo. Sovosh. Sovosh. Enquanto Jim se movia de um prédio para o outro, de repente sentiu uma sensação extremamente repulsiva em seu interior. Sua mente começou a divagar, afastando-se dos julgamentos. Logo depois, ao se lembrar de algo, Jim cerrou o punho com força. Pensar que ele estava seguindo ordens de outra pessoa. Ele, Jim Orton, o orgulhoso filho da família Orton, estava cumprindo ordens de outra pessoa. Que nojo! Essas foram as palavras que saíram de sua boca inconscientemente enquanto ele continuava avançando. Nunca em toda a sua vida alguém lhe dera ordens. Nunca. Se não fosse pelo fato de a pessoa que lhe dava as ordens já o ter derrotado, Jim jamais obedeceria. De repente, enquanto seus pensamentos paravam por aí, o rosto de Ren surgiu na mente de Jim. Mais especificamente, os olhos frios e sem emoção de Oberg. Ele nunca se esqueceu daquele momento. Nem jamais se esquecerá daquele dia. O dia em que ele se sentiu verdadeiramente impotente pela primeira vez na vida. Embora Jim odiasse Ren, aquele momento em Oberg lhe ensinou uma lição. Que era nunca ser muito convencido, pois sempre haveria alguém melhor do que você. Mesmo assim, o fato de ter perdido não significava que ele temia Ren. Não, aquele orgulho inato, profundamente enraizado em seu corpo desde nascimento, não podia simplesmente desaparecer assim. Com medo de uma única derrota. Patético. Ele não era tão fraco de vontade assim. Exalando ar turvo pela boca, Jim acelerou o passo enquanto se movia rapidamente ao redor dos prédios. Desde aquele dia fatídico em Oberg, Jim estava decidido. Seja Kevin, Amanda, Melissa ou Ren, ele já não se importava com eles. Ele percebeu que estava muito fixado na ideia de se comparar com os outros, em vez de se concentrar apenas em si mesmo. Ao pensar em como estava se contendo e trabalhando com os outros, algo que nunca teria feito antes, Jim não pôde deixar de murmurar para si mesmo. Que nojo! Ele só queria terminar aquilo logo. A sensação de trabalhar com outras pessoas, em vez de sozinho, o repugnava profundamente. O único motivo pelo qual estava fazendo aquilo era porque acreditava que poderia aprender algo com Ren. Contudo, enquanto se movia pelos prédios, Jim não conseguia evitar a sensação de que aquela era a decisão errada. Como é que servir de isca o ajudaria de alguma forma? Caramba! Rangendo os dentes, Jim acelerou ainda mais o passo enquanto se movia de forma arrogante pelas estruturas ao seu redor. Observando tudo ao seu redor enquanto se movia, ele cuspiu friamente. Já que meu trabalho é atrair a atenção dos outros, é exatamente isso que farei. Em cima de um prédio, um jovem de longos cabelos negros e profundos olhos verde-escuros contemplava a cidade à sua frente. Com o relógio próximo à boca, o jovem murmurou algo em voz baixa. Já avistaram os inimigos.
O nome do jovem era John Redgrave, e ele era atualmente o líder de sua equipe, representando a classe A04. Sendo o líder do seu grupo, John assumiu a responsabilidade pelo grupo e foi o responsável por elaborar a estratégia da equipe. No momento, eles estavam dentro do que parecia ser uma cidade fantasma pós-apocalíptica. Como ele não estava familiarizado com o inimigo nem com o ambiente, sua primeira ordem foi se dividir em 3 grupos de 2 para vasculhar o perímetro na esperança de encontrar a equipe inimiga. Ele precisava ter uma ideia melhor de quem era o inimigo e sua localização exata. Além disso, considerando que a força de todos era a mesma, John se sentiu mais tranquilo. Mas ele ainda não baixou a guarda. Lembrando-se de algo, murmurou algo para si mesmo, com um toque de preocupação na voz. Só espero que não estejamos enfrentando aqueles monstros da classe A25. Se fossem eles, John não tinha muita certeza de como proceder, especialmente contra o calouro número 1, Kevin Voice. Se eles estivessem jogando contra ele, ele realmente não conseguia vislumbrar nenhuma chance de vitória. Capitão, avistei alguém, mas não são boas notícias. Após 10 minutos de silêncio, o relógio de John vibrou. Em seguida, ao ouvir a mensagem, o coração de John afundou. Será que eles estavam mesmo contra o Kevin? Será que a sorte dele era mesmo tão ruim assim? Antecipando o pior, John olhou para o relógio em voz baixa e disse: "Quais são as más notícias?" Após uma breve pausa de 5 segundos que pareceu durar uma eternidade, a voz do outro lado do relógio respondeu: "É Jim Orton." Ao ouvir o nome, John congelou por um segundo. Em seguida, uma ruga de preocupação surgiu em sua testa enquanto ele pensava por um instante. Após alguns minutos, a expressão de preocupação em John se dissipou enquanto ele refletia consigo mesmo. Se for Jim Orton, então as coisas podem ser mais fáceis do que eu pensava. Pouco depois, enquanto a engrenagem da mente de John funcionava, um sorriso surgiu em seu rosto, ele rapidamente ligou seu relógio e enviou alguns comandos. "Muito bem, quero que você o siga de longe. Certifique-se de ficar de olho nele o tempo todo e não o perca de vista nem por um segundo, entendeu?" "Roger." Clique. Em seguida, ao desligar o relógio, um sorriso surgiu no rosto de John enquanto ele refletia consigo mesmo. "Talvez possamos vencer esta luta." Visite e leia mais romances para nos ajudar a atualizar o capítulo rapidamente. Muito obrigado. Capítulo 144. Quebra-código 3. Ao receber a notícia de que Jim havia sido avistado à distância, o primeiro pensamento de John foi enviar todos imediatamente para atacá-lo. O motivo era óbvio. Considerando a personalidade e a força de Jim, o candidato mais provável para ser o portador do código seria, sem dúvida, ele. Com sua força e agilidade, ele poderia simplesmente ultrapassar todos. No entanto, após pensar um pouco, John se conteve. Isso poderia muito bem ser uma cortina de fumaça. Embora essa fosse a opção mais óbvia, Jim não era estúpido. Ele bem poderia estar tentando servir de isca. Roendo as unhas por hábito, John pensou consigo mesmo. Será que Jim é mesmo quem está com o código? Essa foi a conclusão mais lógica a que John conseguiu chegar. Afinal, Jim era famoso por ser orgulhoso e arrogante. Ele ser o detentor do código era uma possibilidade muito real. No entanto, John ainda hesitava. Por fim, balançou a cabeça negativamente. Precisava de mais informações antes de decidir qual seria o melhor curso de ação. Bip. Enquanto John estava absorto em seus próprios pensamentos, seu relógio vibrou. Em seguida, John ouviu a voz de um de seus colegas de equipe vinda do alto-falante do relógio. "Capitão avistou alguém no lado oeste." Ao ouvir essa notícia, John franziu ligeiramente a testa enquanto perguntava com cautela: "Dante, você sabe quem é essa pessoa?" "Não tenho certeza. Espere, estou analisando mais de perto." "Sim, tenha cuidado e não seja visto. Certifique-se de manter uma distância segura deles." Acenando com a cabeça, John avisou Dante, seu companheiro de equipe, com antecedência. Se a outra equipe descobrisse que eles tinham uma imagem deles, sua vantagem desapareceria imediatamente. Eles precisavam ser extremamente cautelosos. "Entendido." Enquanto esperava a resposta de Dante, John desligou o relógio e franziu a testa, mergulhando em pensamentos profundos. Antes do início dos testes, John havia consultado a lista de alunos que precisava observar. Portanto, assim que soube que Jim estava entre os presentes, já tinha uma ideia da composição geral da equipe adversária. Pelo que ele se lembrava, a outra equipe era composta por Jim, Amanda, Arnold, Donald, Zack e Ren. Além de Jim, Amanda e Arnold, John não desconfiava muito dos outros 3.
Para ele, eram figurantes. Nada que valesse a pena notar. Portanto, seu foco atual era descobrir o paradeiro de Amanda e Arnold. Assim que os encontrasse, poderia elaborar um plano adequado. Bip! Poucos minutos depois do último contato de Dante, John sentiu uma vibração repentina no pulso. Rapidamente ligando o relógio, John perguntou seriamente: "Você tem alguma coisa?" "Capitão, aqui é Dante. Tenho uma imagem. Pelo que posso ver, Arnold está caminhando sozinho." "Arnold! Espera, você tem certeza?" "Afirmativo." Ao ouvir o nome de Arnold ser mencionado, em vez de ficar feliz, a expressão de John se tornou ainda mais carrancuda. Isso porque ele não estava com Jim. Como ele já havia investigado o grupo, sabia quem era Arnold. Um dos capangas de Jim. A verdadeira questão era, por que ele estava sozinho? No entanto, antes que pudesse pensar mais alguma coisa, a voz de Dante subiu alguns tons, fazendo com que John despertasse de seus pensamentos. "Espere, capitão. Parece que há mais alguém a uma boa distância dele. Não, há duas pessoas se movendo silenciosamente ao lado dele. Se não fosse pelo fato de eu estar usando minha habilidade, acho que não as teria visto. Você consegue visualizar?" "Não tenho certeza porque estou muito longe, mas vejo a silhueta de uma menina e de um menino." "Uma menina e um menino? Tem certeza?" "Afirmativo." Muito bem, já chega. Fique de olho neles e certifique-se de não os perder de vista." Clique. Ao desligar o relógio, a mente de John começou a trabalhar a mil. Como havia apenas uma garota no grupo, John já conseguia deduzir a identidade de uma das duas pessoas próximas a Arnold, Amanda Sterne. Alguém que estava no mesmo nível de Jim. No entanto, John não estava muito preocupado. Já que a força de todos era a mesma, não deveria ser muito difícil derrotá-la se eles a atacassem em grupo. Além disso, ela era uma arqueira. Se eles a emboscaram de perto, ela provavelmente era a integrante mais fácil de derrotar. "Capitão, sou eu, Roman. Tenho a visão dos outros dois membros." Assim que um plano começou a se formar na mente de John, ele ouviu de repente um de seus companheiros de equipe entrar em contato com ele. Interrompendo seus pensamentos, ele perguntou cuidadosamente: "Onde eles estão?" "Eles estão no centro, caminhando em direção ao pilar." "Em direção ao pilar." Ao ouvir a notícia, John levou a mão ao queixo e mergulhou em profunda reflexão. Em seguida, sorriu. Certo, já entendi a essência da situação. Cerrando o punho com força, John deu a ordem rapidamente. "Enviem Sarah e Bob para o lado leste, onde Jim está. Digam a eles que tudo o que precisam fazer é ganhar tempo. Não os deixem lutar contra Jim de jeito nenhum. Os outros vão atacar o trio à distância." "Entendido. Mas e os outros dois membros da equipe adversária?" "Não se preocupem com eles. São apenas bucha de canhão. Mesmo que saibam que seus companheiros estão sendo emboscados, não conseguirão chegar a tempo de reforçá-los." ***. Obviamente, os dois receberam ordens para ir até o pilar e esperar lá até que eles colocassem o código assim que derrotassem a outra equipe. Que arrogância da parte deles. A intenção deles era óbvia desde o início. Por isso, John nem se deu ao trabalho de pensar duas vezes antes de se separar dos dois. Um para deter Jim e o outro para atacar e tomar o código de Arnold. Com um resmungo, um sorriso surgiu no rosto de John. Sua arrogância será sua ruína. Pensar que eles estavam tão confiantes na vitória que enviaram dois de seus membros diretamente para o pilar da equipe dele, que ficava a uma distância considerável de onde Jim e Arnold estavam. Quando o grupo dele atacasse o grupo de Arnold e Jim, levaria muito tempo para que eles pudessem ajudá-los. Além disso, mesmo que Arnold não tivesse o código, com 3 membros fora de combate, a vitória ainda estava ao seu alcance. Quanto mais John pensava nisso, mais seu coração acelerava devido à emoção. A vitória nunca pareceu tão próxima aos olhos de John. "John, tudo ficará bem." À medida que John começava a ganhar mais e mais confiança em sua dedução, ele ouviu de repente a voz preocupada de Dante vinda do alto-falante do relógio. Sentindo a preocupação na voz de Dante, John sorriu e o tranquilizou. "Não se preocupe, embora eu tenha o código, serei cauteloso ao enfrentá-los. Será um cenário de 4 contra 3, e não importa o quão fortes eles sejam, como nossas forças são relativamente semelhantes, devemos conseguir derrotá-los rapidamente. Além disso, faremos uma emboscada. Se os pegarmos desprevenidos, nossas chances de vitória aumentarão exponencialmente." "Eu entendo." Clique. Desligando o relógio, John ficou olhando para o lado leste, absorto em seus pensamentos.
Oh, Din Din Din, embora você seja talentoso, parece que não é muito bom em elaborar estratégias. Acho que você só chega a isso mesmo. Interrompendo seus pensamentos, John sorriu enquanto saltava rapidamente do prédio em que estava e corria em direção ao lado oeste, onde Arnold e seu grupo estavam. Essa seria a vitória dele. 15M, 31S. 15 minutos, hein? Já deve ser o suficiente. Ao avançar, olhei para o meu relógio e parei por um instante. Em seguida, ao olhar para Zack, que estava atrás de mim, toquei no meu relógio e contatei Jim. Se meu palpite não estivesse errado, o outro time já teria feito sua jogada. Jim, qual é a situação? 2 em mim. Como eu imaginava. Eles realmente tinham feito a sua jogada. Tudo bem. Clique. Desliguei meu relógio enquanto assentia com a cabeça e rapidamente entrei em contato com Amanda para entender a situação deles. Amanda, qual é a situação entre vocês? Após uma breve pausa, a voz nítida e agradável de Amanda ecoou pelos alto-falantes do relógio. O som alto de metal se chocando podia ser ouvido ao fundo. 4 pessoas em nós. Tudo bem. Clique. Ao desligar o relógio, suspirei aliviado e um sorriso surgiu em meu rosto. Parece que eles morderam a isca. Voltando minha atenção para Zack, apontei para o grande pilar de metal preto à distância e fiz a ordem. Zack, vá até o pilar e espere que eu lhe diga o código. Surpreso, Zack olhou para mim. Sua voz não pôde deixar de se elevar um pouco ao perguntar: por que eu? E você? Encarando Zack profundamente nos olhos, respondi-lhe em tom firme: simplesmente faça. Confie em mim. Quanto a mim, apenas vá, você não precisa se preocupar. Eu assumirei a responsabilidade por tudo. Após me encarar por alguns segundos, Zack só cedeu e assentiu com a cabeça depois de ouvir que eu assumiria total responsabilidade. Logo em seguida, exatamente como eu havia ordenado, ele seguiu em direção ao pilar ao longe. Tudo bem, eu farei isso. Assim que Zack saiu, me virei, ativei rapidamente minha arte de movimento passos flutuantes e dei um passo à frente. A partir daí, minha velocidade aumentou a cada passo. Sentindo o vento virtual roçar minha pele, um leve sorriso surgiu em meus lábios enquanto eu me movia rapidamente na direção de onde Arnold e Amanda estavam. Se minhas deduções estivessem corretas, eu estaria sendo subestimado. Exatamente como eu havia previsto, eles provavelmente presumiram que Arnold era o detentor do código. Além disso, se meu palpite não estiver errado, o motivo pelo qual eles não enviaram ninguém para nos impedir, a mim e a Zack, foi porque não nos davam importância e estavam confiantes de que derrotariam Arnold antes que pudéssemos chegar e reforçá-los. Quanto mais eu pensava nisso, mais engraçada a situação ficava. Em vez de ficar com raiva, na verdade fiquei bastante aliviado. Isso só significava que ninguém estava prestando atenção em mim. Isso era bom, era exatamente o que eu queria. Discreto. Além disso, se eles realmente pensaram que eu não poderia ajudar Arnold e os outros naquele horário, fizeram um cálculo completamente errado. Eu já havia previsto esse cenário. Desde o início, eles estavam jogando na palma da minha mão. Visite e leia mais romances para nos ajudar a atualizar o capítulo rapidamente. Muito obrigado. Capítulo 145. Quebra-código 4. Sovosh. Movendo-se silenciosamente pelos prédios, Amanda certificava-se de estar sempre a um raio de 100 a 50 metros de Arnold. Exatamente como Ren lhe havia dito. Ao longo do caminho, ela, juntamente com Donald, certificou-se de esconder sua presença apenas sutilmente. O suficiente para que a equipe adversária pudesse identificá-los se usasse alguma habilidade ou observasse com atenção. Essa foi uma das coisas que Ren havia pedido especificamente para ela fazer. Sinceramente, isso foi muito mais difícil do que Amanda imaginava, porque se ela fosse muito óbvia, a outra equipe perceberia que algo estava errado, e se ela se escondesse muito bem, a outra equipe não a encontraria e, portanto, não conseguiria deduzir que Arnold era o detentor do código. Que situação preocupante! Ainda assim, já que Amanda disse que faria isso, ela se esforçou ao máximo. Segurando firmemente o cabo do arco, Amanda olhou para Arnold lá embaixo e subiu silenciosamente até o topo dos prédios. No entanto, quando estava prestes a chegar ao topo do prédio, pressentindo algo, Amanda virou a cabeça para a direita enquanto o corpo prateado de uma lâmina passava voando por ela. Sovosh. Escapando por um triz da lâmina, Amanda deu uma cambalhota repentina para trás quando a ponta de uma lança penetrou a área onde ela estava anteriormente. Caixa. Ainda no ar, com o rosto impassível, Amanda estendeu a corda do arco. Logo em seguida, quando 2 flechas azuis translúcidas se materializaram em seu arco,
ela avistou duas pessoas, uma com uma lança e a outra com uma espada. Imediatamente, ela soltou a corda do arco. Sovosh! Sovosh! Como balas, as duas flechas cortaram o ar enquanto seguiam rapidamente em direção aos dois indivíduos. Clank! Clank! Olhando fixamente para as flechas que se aproximavam, parado em frente ao indivíduo que segurava a lâmina, o usuário da lança, usando o corpo da lança, girou-a rapidamente na mão e um assobio surgiu. Em seguida, o som alto de metal se chocando reverberou pelos arredores. Kggg. Dando alguns passos para trás, o usuário da lança não pôde deixar de grunhir ao sentir o impacto das flechas contra sua lança. Olhando fixamente para Amanda à distância, o usuário da lança, John Redgrave, não pôde deixar de dizer: "Caramba, você é tão forte quanto dizem os boatos." Aterrissando suavemente no chão, Amanda lançou um olhar frio para os dois indivíduos à sua frente. "E habilidoso." Esse foi o primeiro pensamento que veio à mente de Amanda enquanto ela olhava para os dois. Embora o confronto tenha durado apenas um breve momento, pela forma como se coordenaram e como conseguiram reagir rapidamente às flechas dela, a dupla definitivamente não era simples. Indiferente à falta de reação de Amanda, encarando o jovem ao seu lado, que usava óculos de armação pequena e tinha cabelo loiro curto, John avançou e, mais uma vez, lançou sua lança em direção a Amanda. "Dante me cubra." Em seguida, em sincronia com John, o outro jovem chamado Dante saltou para frente como um leopardo e rapidamente chegou ao lado de Amanda. "Caixa!" Com a lança de John apontada para o rosto de Amanda, Dante prosseguiu com um golpe em direção à sua cintura. Dessa forma, Amanda de repente se viu em uma situação desvantajosa, já que o rumo da batalha estava nas mãos da dupla. Embora conseguisse evitar a maioria dos ataques da dupla graças à sua flexibilidade e agilidade, de vez em quando ela usava a estrutura do seu arco para se defender de alguns dos golpes, o que resultava num som alto de metal se chocando. Clank! Clank! O som alto de metal se chocando ecoou pelo espaço onde Amanda estava. "Você é muito bom, mas por quanto tempo consegue manter esse ritmo?" Olhando fixamente para Amanda, John sorriu enquanto aumentava a intensidade de seus ataques. Dante fez o mesmo. Assim, durante o minuto seguinte, enquanto Amanda lutava com a dupla, quanto mais tempo durava a luta, mais ela se via em desvantagem, pois sua mão começava a se tornar a menos a cada confronto. Com o senho franzido, Amanda só pôde cerrar os dentes e tentar ao máximo esquivar-se e contra-atacar sempre que tivesse oportunidade. Swosh! Swosh! Embora Amanda fosse forte, como estava lutando em curta distância, sua verdadeira vantagem foi anulada. Parece que seus adversários conheciam bem sua fraqueza. Sovosh! Ao escapar por pouco, mais uma vez, da lança e da lâmina que vinham de sua frente e do lado esquerdo, Amanda lançou um olhar rápido para Arnold e Donald à distância. Ela queria ver como eles estavam. E o que ela viu fez seu coração afundar. Tanto Arnold quanto Donald estavam em uma situação semelhante à dela. Embora parecesse que Arnold queria ajudá-la, seu oponente parecia estar constantemente o importunando à distância. Vale ressaltar que o oponente que Arnold enfrentava naquele momento também usava arco, assim como Amanda. O pior inimigo e a maior fraqueza de Arnold. Embora o arqueiro que atacava Arnold não fosse nem de perto tão habilidoso quanto Amanda, como Arnold não possuía nenhum método de ataque de longo alcance, ele estava impossibilitado de fazer qualquer coisa naquele momento. Assim, embora Arnold não tivesse se ferido com nenhuma das flechas que vinham em sua direção, por estar sendo constantemente atacado, ele não conseguiu vir ajudá-la. Vendo isso, e olhando para a direita na direção de Donald, Amanda o viu lutando com outra pessoa. A situação dele parecia ser um pouco melhor que a de Arnold, porém, ainda não era boa, já que parecia que ele estava em pé de igualdade com o oponente. A batalha certamente não seria decidida tão cedo. Caixa! Apontando sua lança em direção a Amanda, John gritou: "Para onde você está olhando quando seus oponentes estão bem na sua frente?" Escapando por pouco da lança, Amanda virou à direita no momento em que uma lâmina cortou na direção de onde ela estava antes. Clank! Clank! Enquanto John e Dante aumentavam novamente a intensidade de seus ataques, lançando breves olhares para Arnold e Donald lá embaixo, um sorriso triunfante surgiu nos lábios de John enquanto ele olhava para Amanda e dizia: "Tudo está indo exatamente como planejado. Seus companheiros de equipe não poderão ajudá-lo tão cedo. Além disso, com Jim e seus reforços muito longe da sua localização, a única opção que você tem é perder." Quanto mais ele lutava, maior era a excitação que John sentia. Ele finalmente ia fazer isso. Ele finalmente iria derrotar o arrogante Jim Orton e a fria princesa Amanda. Ele estava prestes a realizar um feito que ninguém acreditava ser possível. Quanto mais pensava nisso, mais entusiasmado John ficava.
Depois disso, todos certamente se lembrariam de quem ele era. John Redgrave. Olhando friamente para John, Amanda murmurou indiferentemente. Você fala demais. Bah! Percebendo que a situação não podia continuar, Amanda bateu os pés no chão, fazendo surgir minúsculas fendas sob seus pés, e se afastou da dupla. Em seguida, levando a corda do arco aos lábios, uma aura azul a envolveu. Voam! Pouco depois, em questão de segundos, o brilho ao redor de seu corpo se intensificou a uma velocidade alarmante. Ela estava preparada para acabar com tudo rapidamente. Olhando fixamente para Amanda à distância, com os olhos bem abertos, John praguejou enquanto gritava. Droga, ela está usando uma habilidade, parem ela. Olhando friamente para os dois, Amanda disse suavemente. Tarde demais. Swosh! Ao soltar a corda do arco, a flecha de Amanda desceu como um cometa em direção à dupla, atingindo sua velocidade máxima. Mesmo com o nível de Amanda reduzido para o nível G, isso não afetou sua proficiência nas artes marciais nem suas habilidades. A descida de Apolo. Uma habilidade que permite ao usuário concentrar a mana da atmosfera na ponta de sua flecha, liberando um projétil capaz de devastar tudo ao seu redor ao contato. Alto consumo de mana. Besteira. Olhando fixamente para a flecha que se aproximava deles como uma estrela cadente, John não conseguiu conter um palavrão. Em seguida, percebendo que nada podia fazer, cerrou os dentes e olhou brevemente para Dante antes de dizer baixinho. Dante, você sabe o que fazer. Olhando fixamente para John, um leve sorriso surgiu nos lábios de Dante antes que ele corresse rapidamente em direção à flecha. Ao se aproximar, ele não conseguiu conter o riso ao olhar para John e gritar. Assim que isso acabar, é melhor você me levar para jantar no restaurante que eu escolher ou você querrá. Em seguida, enquanto Dante se movia em direção à flecha, uma enorme aura amarela girou ao redor de seu corpo, criando uma espécie de escudo ao seu redor. Logo depois, antes que pudesse terminar de falar, John viu o corpo de Dante colidir com a flecha. Bum! Quando a flecha atingiu o corpo de Dante, uma enorme explosão reverberou pelos arredores, enquanto as janelas e os prédios já deteriorados começavam a desmoronar. Ao pisar no chão, John percebeu que estava completamente ileso, pois a área em que se encontrava permanecia intacta, pelo menos por alguns segundos. Logo em seguida, John viu o corpo de Dante se transformar lentamente em partículas de luz enquanto desaparecia no ar. Seu companheiro de equipe, Dante, morreu. Rangendo os dentes e ignorando o texto azul que apareceu em sua visão, John fez o possível para ignorar a situação e ativou sua arte de movimento. Em seguida, ele apareceu ao lado de Amanda e lançou sua lança em sua direção. Caixa! Oh! Pego de surpresa, sem conseguir reagir a tempo, Amanda usou seu arco para bloquear o ataque. No entanto, devido à enorme força empregada, seu corpo foi arremessado contra uma parede. Bam! Sentindo as costas baterem com força contra a parede, Amanda não conseguiu conter um gemido ao soltar o arco. KGG. Poucos segundos depois de bater na parede, soltando outro gemido de dor, Amanda ficou atordoada. Quando seus olhos finalmente clarearam um pouco, encarando seu arco a poucos metros de distância, Amanda tentou se aproximar. Porém, antes que pudesse chegar perto, um pé pisou nele e o chutou na direção oposta a que ela estava, fazendo seu coração afundar. Não tão depressa. Chegando antes de Amanda, depois de se certificar de chutar o arco dela o mais longe possível, com a ponta de sua lança apontada para o rosto dela, John a encarou ferozmente. Acabou. Olhando fixamente para a ponta afiada da lança, Amanda ficou paralisada. Em seguida, compreendendo a situação, Amanda baixou a cabeça em sinal de derrota. Ela havia falhado. Embora não fosse a primeira vez que Amanda falhava na vida, o gosto amargo da derrota a impedia de dizer qualquer coisa. Ela era muito arrogante. Ela jamais imaginaria que seu oponente sacrificaria voluntariamente um de seus companheiros de equipe apenas para derrotá-la. Ela era complacente e arrogante demais. Deixou que suas conquistas lhe subissem à cabeça. Se tivesse sido uma batalha de verdade, ela teria morrido de verdade. Enquanto seus pensamentos paravam por aí, Amanda fechou os olhos e esperou que o oponente a finalizasse. Ignorando Amanda, virando-se e olhando para baixo, John logo avistou Arnold e Donald ainda na mesma situação de antes. Acabou. Voltando sua atenção para Amanda, que ainda mantinha os olhos fechados, John apertou o cabo da lança com mais firmeza. Em seguida, começou a falar lentamente. À medida que falava, sua voz se tornava mais alta a cada palavra. Vejam bem, talvez não sejamos tão talentosos quanto vocês, mas isso não significa que não queiramos vencer.
Vocês provavelmente acham que somos loucos por sacrificar um dos nossos companheiros de equipe só para ganhar de vocês. Mas isso não importa. Essa é a motivação que nós, pessoas de classe baixa, temos. Faremos tudo ao nosso alcance para vencer. A arrogância de vocês dois, você e Jim, foi o que causou a queda de vocês. A culpa pela derrota é de vocês mesmos. Enquanto falava, encarando Amanda, que manteve os olhos fechados o tempo todo, John percebeu que sua oponente não estava prestando atenção. Assim, erguendo sua lança no ar, John se preparou para dar o golpe final em Amanda. Este é então o fim para... Bam! Contudo, quando John estava prestes a cravar sua lança em Amanda, uma forte explosão ecoou ao longe. Em seguida, ao lado de Donald, a figura sorridente de Rain pôde ser vista segurando um jovem pela gola da camisa, que logo se transformou em partículas de luz. Seu colega de equipe Nicholas faleceu. Olhando brevemente para Arnold e Amanda, Rain não pôde deixar de dizer: talvez eu esteja interrompendo. Visite e leia mais romances para nos ajudar a atualizar o capítulo rapidamente. Muito obrigado.